Olá, seja bem-vindo ao Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Agora você assistirá a palestra Alma Celta com Cláudio Quintino Crow, músico profissional, pesquisador independente de mitologias, instrutor de druidismo, espiritualidade celta e cultura irlandesa. Escritor, autor de O Livro da Mitologia Celta e A Religião da Grande Deusa, Crow já realizou diversas participações especiais com aulas no curso livre de terapias bioxamânicas desde sua primeira edição. Lembre-se, papel e caneta na mão, tablet ou celular para fazer suas anotações. Aproveite também e se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe o link deste vídeo com seus amigos. Essa é uma das formas de você apoiar positivamente esse projeto. Fique agora com a fala inspiradora de Cláudio Crow, que as melhores energias cheguem até você. Xamãs Connect, primeiro Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Arrou, Metacuye Oyassim, por todas as nossas relações. Olá pessoal, bem-vindos a este segmento aqui proporcionado pelo Samuel. É um prazer enorme para mim atender o convite, vir aqui falar um pouquinho sobre alma celta, sobre a espiritualidade celta e o que a gente tem a ganhar com isso nos dias de hoje. A base do meu trabalho, já há alguns anos, é o estudo da espiritualidade celta dentro de um contexto histórico. Isso informa o meu trabalho como instrutor, isso informou os meus livros, isso informa o que eu escrevo no meu website. Enfim, e o mais importante, eu acho que é deixar claro que isso informa o modo como eu vivo a minha vida. Eu sou um cidadão paulistano, orgulhoso de ter nascido aqui e viver numa cidade que é a maior da América Latina, uma das maiores do mundo, e nem por isso impede a gente de encontrar a nossa espiritualidade, de vivenciar essa nossa espiritualidade. E é uma espiritualidade, quando a gente trabalha com a alma celta, que nos põe em contato com o sagrado não só no templo, não só na data específica, mas no dia a dia, seja no meu despertar, seja no meu trabalho, seja no trânsito, por que não? Acho que nessas horas é que a gente mais tem que encontrar o equilíbrio da nossa espiritualidade, se é que ela propõe isso, né? Uma crítica que eu faço muito ampla a algumas manifestações espirituais, ditas espirituais por aí, que se valem demais do espaço sagrado, que se atende mais a uma data, a um momento sagrado. Se a gente não tiver condição de transpor este local, aquele local e aquela data, aquele momento para o nosso dia a dia, então ela vira uma espiritualidade, sim, mas uma espiritualidade com limites. E isso é algo que eu, como apaixonado por diversas manifestações espirituais, não consigo trabalhar. Então é muito gostoso estar aqui numa praça com carros passando, gente, pássaros, uma senhora ancestral aqui atrás da gente, essa lindíssima seringueira, para a gente ter esta fusão dos dois mundos, que é possível em todos os caminhos espirituais e que fica flagrante, fica mesmo evidente quando se trabalha a espiritualidade celta. O conceito de espiritualidade celta, ele é bastante abrangente. Muita gente há de pensar, quando ouve falar a primeira vez de espiritualidade celta, há de pensar em bruxaria moderna, há de pensar ou então em algo que desapareceu com a cultura celta lá no passado, com o processo de romanização e cristianização da Europa, e se perguntar, né, mas de que forma, onde eu consigo achar isso hoje em dia? Eu tive na Irlanda 2 vezes, antes disso já estudava muito, andei pela Inglaterra também, tive instrução formal a partir de 2 nomes muito importantes do universo da espiritualidade celta, que são o John Matthews e a Emma Restall-Lord, autores de grandes livros, enfim. E os 2 foram unânimes em me deixar claro, assim como a minha experiência lá em loco me deixou claro, que a espiritualidade celta não morreu com a chegada do cristianismo, muito ao contrário, ela se adequa à chegada de uma nova espiritualidade, ela se torna mais evidente e mais ágil, mais virtuosa, justamente quando ela entra em contato com outras culturas para se tornar vigorosa a ponto de sobreviver a qualquer tipo de desafio, qualquer tipo de transformação que lhe seja solicitado.
E é por isso que hoje é muito fácil de a gente falar de uma tradição espiritual como a celta, numa cidade como São Paulo, num país que teoricamente não tem nada a ver com a cultura celta, e esse teoricamente é muito entre aspas, porque muito pouca gente sabe, mas em Portugal é tido como moeda corrente já no universo acadêmico, que até o nosso nome nós devemos às lendas e às tradições culturais da Irlanda, nome da nação brasileira. E é bacana a gente então perceber que não pode haver jamais um limite, um rótulo que te impeça de exercitar aquilo que você absorve como filosofia de vida, como prática diária, como modo de viver, como modo de expressar a sua inspiração, a sua busca pelo sagrado. Isso tudo então vai ser com fins didáticos para o nosso bate-papo aqui, dividido em alguns segmentos, todos eles muito entrelaçados. O primeiro é a noção de história. Quem são os celtas? Então a gente tem que, para entender isso, nós temos que nos remeter aí a 2000 e tantos anos atrás, quando o mundo clássico greco-romano entra em contato com a cultura celta, no que hoje é a França, especialmente ali no sul do que hoje é a França, e começa a retratar, através dos relatos de viajantes, através dos estudos dos historiadores gregos e romanos da época, né, 2000 e tantos anos atrás, falando de um povo que habitava aquela região, que era politeísta, que era muito ligado à manifestação da espiritualidade encontrada na natureza, então não num distante paraíso, numa terra mítica, no alto de nuvens ou no alto de uma montanha como o Olimpo, né, mas algo muito mais próximo da gente, que é o dia a dia, que é aquilo que nos rodeia, que é a paisagem. Os rios, os vales, as montanhas, tudo isso era visto para os celtas como sagrado, mas não de uma forma distante, como se a gente tivesse que se prostrar diante desse sagrado, não numa forma de reverência no sentido de diminuir o ser humano diante dessas emanações do sagrado. Muito ao contrário, o ser humano, por fazer parte desse sagrado, por fazer parte dessa paisagem, nela está inserido e dela faz parte. Com ela interage de igual para igual, de espírito para espírito, numa relação horizontal de contato direto com a paisagem e, portanto, de contato direto com essas manifestações do sagrado que estão presentes na paisagem. Isso tudo é uma herança que a gente traz da cultura celta e que ganha forma textual a partir dos escritos e dos textos desses observadores gregos e romanos, que deixam para a gente essa herança indireta, mas bastante clara. Os celtas eram um povo da Idade do Ferro, portanto um povo muito dado a batalhas, como eram também os romanos e os gregos que a gente falou agora há pouco e que são a base da nossa cultura. Quando a gente olha uma cidade como São Paulo, e aí eu vou fazer esse ping-pong do passado com o presente o tempo todo, e aí a gente vai transpor isso para qualquer grande metrópole do mundo, não só no Brasil, nós vamos ver diversos problemas, como excesso de gente num mesmo lugar, que gera trânsito, que gera violência, que gera falta de oportunidade, que gera uma série de problemas, né? Vocês sabem todos esses, quem mora em cidade grande sabe exatamente do que eu estou falando. E quando a gente se debruça, quando nós nos debruçamos sobre a história e vemos que esses problemas têm origem com a grande herança, em alguns casos positiva, em outros casos nem tanto, da cultura greco-romana, que é a urbanização, a gente pode perguntar, o caminho claro é esse, né? Se há um problema e eu identifico uma das possíveis origens desse problema, o que havia antes da origem desse problema? Em termos culturais, em termos espirituais, em termos filosóficos, quando a gente vê, então, a cultura celta sendo urbanizada pela chegada de Roma e, portanto, perdendo um pouco da sua forma anterior, não vou dizer o seu vigor, mas da sua forma anterior, e o nosso mundo moderno ser uma decorrência desse mesmo processo de urbanização, né, de aglomeração de pessoas num mesmo lugar, gerando violência, poluição, degradação daquele ambiente sagrado que a gente estava falando agora há pouco, que é a base da espiritualidade celta, a paisagem como sagrada. Então, se eu identifico a urbanização como um ponto de origem de vários dos nossos problemas modernos, ao voltar para o que havia antes, eu posso encontrar algumas respostas. Foi mais ou menos o caminho que eu fiz, não estou sozinho nisso, há muita gente trabalhando essa questão, tanto no universo acadêmico quanto no universo filosófico e espiritual, que não pertence necessariamente a universidades, a pesquisadores graduados, dentre os quais eu me incluo, inclusive.
É interessante a gente ver que há uma unanimidade. Se a gente busca uma resposta para essas questões tão importantes do nosso dia a dia, a gente vai encontrar o que havia antes da urbanização europeia, e lá estão os celtas. É interessante a gente estabelecer um paralelo aqui. Quando eu falo de urbanização, a palavra urbanizar, urbanização, vem do latim urbe, que é cidade propriamente dita. E há um contraponto no pensamento romano, no pensamento latino, que deságua na nossa forma de pensar o mundo, entre a urbe, cidade, e o pagos, o campo. Aquilo que está ainda em contato com a natureza, aquilo que é visto como primitivo, no melhor sentido da palavra, né? A palavra primitivo nada tem a ver com tosco, aquilo que é mal feito. Primitivo é o que estava antes, é primevo, estava antes, chegou primeiro. Então, quando eu tenho urbe, cidade, em contraponto ao pagos, campo, eu tenho, filosoficamente, espiritualmente falando, uma espiritualidade que se transforma através da urbanização, que vai ganhar o vigor e vai manter a sua essência através da figura do templo, do sacerdócio, da organização hierárquica, que são elementos clássicos da cultura urbana, em contraponto ao que a gente tem no campo, que é uma cultura muito mais individualizada, não individualista, mas individualizada, muito mais pessoal, de quem está em contato com a natureza, de quem está em contato com o mundo no qual vive, sem que haja necessidade de um intermediador, de um atravessador, de um sacerdote. É evidente que existia essa figura, mas muito mais como conselheiro e não como detentor da verdade. Então esses são elementos que a gente vê hoje muito interessantes de se traçar como paralelo entre o que nós vivemos no mundo moderno da espiritualidade e o que se vivia dos celtas, que é a minha área de pesquisa, mas que obviamente a gente vai encontrar em qualquer caminho xamânico. A figura do xamã norte-americano, a figura do pajé aqui na nossa cultura guarani, a figura de qualquer sacerdote de comunidades pagãs, de comunidades que não são urbanas, comunidades campesinas, rurais, é essa do cara que tem a sabedoria pela experiência, do cara que tem a sabedoria pelo que ele vivencia da natureza, e essa natureza que emana da paisagem e que vai dar para ele e, portanto, para toda a comunidade, duas bases, dois pilares muito importantes. Primeiro deles, como a gente já mencionou, o espaço como sagrado. Então, onde quer que eu esteja, eu estou em contato com o meu sagrado. Eu trago comigo, ao mesmo tempo, onde quer que eu esteja, o meu altar, o meu templo, o meu sacerdote, que sou eu mesmo, e, portanto, a minha conexão com o divino não depende de um determinado lugar. E esta paisagem sagrada, este lugar sagrado, ele está, obviamente, sujeito a transformações propostas ciclicamente por uma outra grande força, que é a força do tempo sagrado. Então a percepção do tempo não como algo linear, que é como nos ensinam, mas algo cíclico. A base da filosofia celta está inserida e apoiada nesta união entre um espaço horizontal, né, o meu horizonte circular, que me determina, a partir do momento que eu percebo onde nasce o sol, onde ele se põe, e eu tenho à minha frente o norte, atrás o sul, eu tenho uma localização geográfica, o meu GPS espiritual, que determina onde eu estou na paisagem. E a passagem do tempo sobre a paisagem, eu gosto muito dessa brincadeira de palavras, né? A passagem sobre a paisagem, é que vai me mostrar uma ciclicidade de transformações observável nessa paisagem. O sol nasce no leste todo dia, se põe no oeste toda noite, né, todo entardecer. Então nós temos um ciclo constante de nascer do sol, o apogeu do meio-dia, o declínio no poente, o desaparecimento desse sol da noite e a certeza do renascimento dele na manhã seguinte. Que num macro do ano, nós vamos ter exatamente a mesma perspectiva do renascer da vida da primavera, o apogeu das forças vivas do verão, o declínio no outono, que traz a maturidade, a grande colheita, a morte da noite e o renascimento. E, obviamente, num outro macro, a gente vai brincando sempre de micro e macro, nós vamos ter uma percepção idêntica do nascer da vida de uma determinada criatura, seja uma mosca cuja vida é medida em horas, seja num ser humano que vive décadas, ou numa senhora como essa aqui atrás, que vive, em alguns casos, até séculos, como uma árvore, né, de grande porte. Nós vamos ter exatamente esta mesma
medida do nascer, do atingir o apogeu, do declínio e da morte, com a garantia sagrada do renascimento a cada nova aurora, a cada nova primavera, a cada novo renascimento. Isso traz para nós um conforto muito grande, né? Eu faço as pazes com a ideia do avançar do tempo. Eu paro de ter medo daquilo que a vida me traz. Eu paro de ter medo dos momentos mais obscuros, das noites escuras, dos invernos frios. Eu sei que tudo isso são partes, todas essas etapas são partes de um ciclo muito mais amplo de vivência, que é como o pulsar mesmo de um coração, né? Que ora se enche, ora esvazia. E quantas vezes a gente não faz isso por minuto, né? O nosso pulsar de diástoles e sístoles, que mostram para a gente a necessidade desta alternância entre o que está acontecendo, o que foi, que nos trouxe a este momento e o que virá, sem que haja medo, sem que haja culpa, sem que haja temores. O que há sempre é a percepção de, quando eu compreendo a ciclicidade, eu entendo o meu papel nisso tudo e eu desenvolvo a minha responsabilidade diante desse cenário. Então, uma das grandes lições que a espiritualidade celta traz para nós como contraponto ao que nós recebemos de um mundo pautado no dualismo, né, entre o bem e o mal. A noite, a luz é bom, o dia e a luz são bons, a noite e o escuro são assustadores. Isso tudo são razões culturais que nos foram passadas, razão quando eu digo algo racional, e que se você perguntar para um índio, se você perguntar para um celta da antiguidade, se você perguntar para quem resgate esta espiritualidade e esta filosofia hoje em dia, não vai fazer sentido. Não, eu não tenho medo da noite porque dela eu dependo para repousar. Eu não tenho medo do inverno porque dele depende a terra para repousar, para descansar. E portanto eu não temo mais a morte porque dela eu dependo para que a minha alma continue sendo o que ela é. Parte do todo que a gente falou no começo. A paisagem toda como sendo sagrada e o ser humano como parte desse todo. São ensinamentos que a gente encontra onde? Nos relatos que gregos e romanos deixaram para nós, mas especialmente na sobrevivência da tradição celta, especialmente no folclore, nas lendas, na mitologia das ilhas da Irlanda e da Grã-Bretanha, né? Quando a gente pega os textos mitológicos produzidos à exaustão pelos monges irlandeses durante a Idade Média, nós vamos ver que essas lições estão todas presentes lá. É muito fácil para a gente entender, ao ler esse texto, que a temática do você saber quem você é, de onde você veio, é determinante para você saber para onde você vai. Você saber que o que quer que você seja hoje é fruto de um processo muito mais longo, que começa muito antes e não tem data para acabar, te põe em paz com todos os seus potenciais, com aquilo que você é de fato. A busca incessante da alma celta é a busca pela inspiração. E a inspiração, ela é um ciclo também. O que é a inspiração? A gente tende a usar essa palavra hoje como a matéria-prima do artista, né? Como o músico, o escritor que precisa da inspiração para produzir algo. De fato, isso é a verdade, mas não é o todo da verdade, porque inspiração é algo que a gente faz sistematicamente o tempo todo. Inspiração é parte da nossa respiração. Então, inspirar é trazer algo para dentro, algo que vem de onde? De fora. O ar que eu inalo para dentro dos meus pulmões está fora, é o que me põe em contato com a paisagem. Eu dependo muito desta senhora aqui em cima e de todas as outras árvores, todos nós dependemos, para que o nosso ar seja oxigenado e a gente então absorva o que a paisagem nos dá, para que plenos, como o coração que a gente citou agora há pouco, o pulmão pleno, eu possa fazer as trocas gasosas, tornar o meu corpo hábil, apto para continuar vivendo, e aí eu expilo, devolvo para a paisagem aquilo que vai alimentar as árvores. Um pouquinho de biologia para ver que não pode haver nenhum momento espiritualidade descomunicada, desconectada com o mundo no qual nós vivemos, com a psicologia, com a filosofia, com a biologia, a botânica e tudo mais. Tudo isso está interligado. E a espiritualidade celta trata isso tudo de forma muito clara. Não há como separar uma coisa da outra. Então, quando a busca celta é a busca pela inspiração, que torna a tua alma plena de oxigênio, ainda que metafórico, para que a gente possa viver melhor, para que a gente possa desempenhar nossa vida melhor, o que eu estou buscando é, nessa inspiração,
algo que me faça agir, algo que me faça reagir, algo que me traga uma percepção daquilo que me faz bem quando o ar é puro, mas também daquilo que me intoxica quando o ar não é tão bom assim. Então o cheiro da fumaça, o cheiro de um produto químico que te faz reagir. Você está em casa, cheiro ruim, vai procurar o que está acontecendo. Seja ele um objeto que está apodrecendo, o que é, né? O odor é uma forma do nosso corpo se pôr em contato, da nossa alma se pôr em contato com a paisagem. As percepções dos sentidos, tanto o olfato, a visão, a audição e o paladar, são a interface entre a nossa alma e o mundo no qual nós vivemos. Através dessa interface que nós produzimos, através do que nós recebemos como inspiração, que nós reagimos, tanto para o bem quanto para o mal, entre aspas, bem e mal, né? Isso é algo que não existe na espiritualidade celta. Mas o que eu digo claramente é o seguinte: quando você percebe algo de errado no teu círculo de pertinência, naquilo que aquele mundo, aquele pedacinho do mundo no qual você pertence, é inevitável que você busque reação. E por isso que eu falo sempre, ecoo, né, as palavras da Emma Restolor, uma das minhas instrutoras, quando ela diz: a espiritualidade celta não é um caminho não é um sacerdócio limpo, ela é um caminho de aventais sujos, né, de gente que põe a mão na massa, de gente que interage, de gente que reage e especialmente de gente que age. A espiritualidade celta pressupõe uma militância, não no sentido de proselitismo e de pregar, faça isso, não faça aquilo, mas sim de se envolver com as questões do seu dia a dia, sim. Por isso que eu acho muito bacana a gente estar num ambiente urbano, com o ruído de carros, com gente passando, porque é aqui que a gente experimenta da melhor forma o que é a função ou as funções, os papéis desempenhados por um druida, que era o grande sacerdote da espiritualidade celta. O druida ele não era só um mero sacerdote celebrante. O druida era, como a gente já fez o paralelo, o xamã. Portanto, um intermediador entre a comunidade humana e a comunidade divina. Além disso, o druida era um instrutor. Era a ele que eram confiados os jovens da comunidade para que eles aprendessem a sua história, as suas tradições, os seus princípios morais, éticos da comunidade e assim por diante. O druida também era um jurista, porque era ele quem determinava se havia uma disputa entre indivíduos dentro de uma determinada tribo, ou mesmo disputas entre tribos diferentes dos celtas que estavam ali, sei lá, disputando um território, por exemplo, ou mesmo em batalha. Eram os druidas que determinavam as tréguas ou declaravam a guerra, e não os guerreiros. Dependia da palavra do druida. O druida era uma figura tão importante pela sua sabedoria que numa assembleia tribal, quando a tribo se reunia, a palavra do druida era anterior até à palavra do rei tribal, do chefe da tribo, né? Então, essa sabedoria que conferia ao druida a capacidade de saber o que era melhor para o destino da comunidade. Então, por isso que ele transcende muito a nossa visão moderna do sacerdote como alguém que celebra rituais. Ele também celebrava rituais, mas muito além disso, ele era o cara que sabia o que era bom para a comunidade. E nós temos uma característica muito forte no nosso mundo moderno, que é o desprezo pela figura do sacerdote. Evidentemente, nós tivemos toda uma história, né? um processo que nos traz esse momento em que você quase não consegue mais falar seriamente de espiritualidade, porque gera preconceito, porque o Estado é laico e tudo mais. E evidentemente a gente vive hoje um momento em que isso tudo está sendo posto à prova pela ascensão de determinados grupos, pelo barulho de outros grupos incomodados com a ascensão deste, mas que gostariam de eles próprios ter também ascensão, pela experiência passada, quando outras correntes espirituais eram dominantes demais na política. Mas tudo isso esbarra numa questão que não costuma ser abordada. Essas forças, tanto a política gestora, poder político, o rei das comunidades, né? O administrador das comunidades ancestrais, o cacique, quanto o poder espiritual que existia e existe hoje, eles só entram em combate, eles só entram em conflito no mundo urbano, porque o urbano não permite espaço. A gente tem muros muito próximos, a gente tem outras regras de convívio que nos foram, como se diz, dadas ou foram geradas a partir da necessidade de uma proximidade muito grande. Então é aqui que a gente vê uma fusão interessante do pensamento celta que deve ser aplicado aqui. Se nós temos uma espiritualidade que fala do desenvolvimento individual,
acima de tudo e que não está preso a um determinado clero, a um determinado dogma, a uma determinada associação, ordem ou o que quer que seja, é necessário que, se não há um vértice para falar por nós, e ainda bem que não há, que cada um de nós fale por si. E aí é que vem aquele ponto que eu estava falando agora há pouco. Quem segue a espiritualidade celta tem a necessidade de se, por conta daquilo que inspira, reagir quando aquilo não lhe agrada. Então é necessário, a palavra necessária é um pouco pesada, mas é natural que alguém que entenda a espiritualidade celta e traga ela para o seu dia a dia, se envolva com as questões ambientais da sua região, com as questões políticas e administrativas da sua região, com as questões educacionais da sua região, porque isso tudo eram funções do druida. Então a gente está falando aqui de um envolvimento que não é um proselitismo restrito ao universo espiritual, mas quase que uma militância, não por um determinado partido, por uma determinada corrente, mas pelo bem-estar de uma comunidade muito mais ampla, que envolva não só humanos, mas também a paisagem que a gente falou logo no começo, que é sagrada. Espero que a gente esteja, que o pessoal aí esteja acompanhando o quanto está tudo interligado. Eu falo de uma espiritualidade que começa com os celtas de 2000 anos, 2500 anos atrás, que ganha literatura, que ganha textos escritos, porque os celtas não usavam a palavra, era tudo oral, na palavra escrita, era tudo transmitido oralmente pela figura do druida, do bardo, do poeta, aquele que era inspirado, aquele que recebia a inspiração da paisagem para que expirasse essa informação, traduzisse o sagrado para a comunidade. Então a gente parte do passado, mas com olhos e pés firmemente plantados no presente e sempre buscando saber como será o futuro. Então eu me inspiro no passado, mas eu ajo aqui no presente. Não faz sentido falar de uma espiritualidade celta querendo recriar condições de como ela era há 2000 anos. Vestir-se como celta, pode até ser muito bacana, usar lá uma túnica, um manto xadrez e tudo mais, e fazer rituais a cada 4 meses, a cada 3 meses para as estações do ano, isso tudo é muito bacana, pode até fazer parte. Agora, isso só vai ter sentido se você souber trazer isso para o trânsito, se você souber trazer isso para a hora do voto, se você souber trazer isso para todos os momentos, para o supermercado, para a hora que você vai pôr o lixo na rua, tudo isso está sim mergulhado num saber muito mais amplo que não é exclusivo da espiritualidade celta, muito ao contrário, a espiritualidade celta foi a janela que eu pessoalmente escolhi para chegar a esse saber muito mais profundo, mas que eu encontro facilmente no xamanismo norte-americano, que eu encontro facilmente quando eu falo com os meus amigos guaranis aqui, Cariri e Chocó, tenho amigos que a gente faz trabalhos espirituais constantemente, porque se o tempo sagrado é o agora, o espaço sagrado é o aqui. E eu estou no Brasil, eu não estou na Irlanda, então eu trago os ensinamentos que esses povos do passado europeu, que é a nossa herança cultural, tiveram antes da sua urbanização e vejo que eles falam exatamente a mesma linguagem da cultura afro, da cultura guarani, da cultura lakota, todas elas dialogam com a mesma explicação para as nossas questões mais prementes, com a mesma resposta para as nossas mais torturantes dúvidas do mundo moderno ocidental, pautado, infelizmente, num dualismo entre o certo e o errado, o branco e o negro, o bom e o ruim, o bem e o mal, que acaba gerando o medo de tudo aquilo que não está de um lado, sendo que, na verdade, como a gente já falou, tudo faz parte de um todo. Eu não tenho como saber o que é a vida se eu não souber o que é a morte. Eu não tenho como viver a vida se eu não praticar a morte. A cada prato de alimento, e isso independe de dieta, você pode ser vegetariano, as pesquisas mais recentes já mostram, inclusive, que as plantas têm uma espécie de neurônio, como o nosso, que transmite ondas, que transmite impulsos elétricos de reação. Evidentemente que essa reação não é tão perceptível por nós humanos, porque nós estamos acostumados com reação física e eles têm uma reação química e que inclusive se espalha de um indivíduo vegetal para outro. Então, os experimentos mostram claramente que uma planta que esteja sendo ameaçada por fogo emana sinais elétricos, impulsos elétricos por todo aquele indivíduo, mas também para todos os da sua espécie naquela área de alcance. Se a gente olhar para isso, a gente entende exatamente o porquê que os celtas tinham tanta, e como várias culturas ditas primitivas, atribuíam tanta importância aos irmãos
de folhas, ao mundo vegetal, porque eles têm uma sensação de comunidade que nós humanos perdemos. E perdemos por quê? Porque a nossa cultura moderna ocidental, de origem greco-romana, judaico-cristã, trabalha muito o indivíduo no sentido de individualismo, que é bem diferente da ideia do indivíduo como parte de um todo. Este indivíduo que trabalha o individualismo, ele é egóico, ele não consegue se ver parte da comunidade. Então, enquanto dele estiver bom, ele não se incomoda com o mundo ruim ao redor dele. Isso não tem nada a ver com o desenvolvimento da individualidade, é muito diferente. O desenvolvimento da individualidade, qualquer bom psicólogo sabe disso, é algo necessário que vem justamente da percepção de que a sua individualidade depende, interage e se interconecta o tempo todo com todos os outros indivíduos ao seu redor. Sejam eles outras pessoas, sejam outros animais, vegetais e até porque não minerais. Então, a percepção celta da paisagem sagrada devolve para a gente essa união lírica com o todo, devolve para a gente uma individualidade saudável, sem individualismo, uma individualidade que nos faça parte do todo e, portanto, agentes, senhores do nosso destino pessoal e, evidentemente, com a responsabilidade de ser também, ainda que parcialmente, senhor de um destino muito mais amplo, que é o destino da grande comunidade. Se isso é absorvido por alguém, e eu espero que todos os meus alunos, todas as pessoas que passam pelos meus cursos, que assistam as minhas entrevistas, pesquem ao menos um pouco disso, que a sementinha seja lançada. Se a gente consegue fazer isso, a gente vai gerar um movimento de massa crítica que vai se ampliando cada vez mais e nós vamos ter pessoas cada vez mais conscientes, capazes de transformar esse universo urbano que nós estamos vivendo. Essa sociedade que é evidentemente injusta com indivíduos humanos, evidentemente injusta com as árvores, com os parques, com os rios poluídos das grandes cidades, para que a gente possa então ter as ferramentas necessárias para que o desenvolvimento de uma pessoa não dependa necessariamente da destruição de outros seres, de outras criaturas. Que tudo isso possa ser feito de uma forma harmônica, sem sonhar com coisas impossíveis, como viver de luz, vivendo com o pé no chão dentro das nossas limitações de pessoas urbanas, modernas, ocidentais. Nós temos que refazer, é um processo longo, né, de limpar o terreno daquilo que nos foi bombardeado e vem sendo bombardeado durante séculos de crença de que a alma ela não é capaz, a individual ela não é capaz de nada, de que o corpo é a prisão da alma, de que a matéria é algo caído, de que o mundo que nós vivemos está aqui para ser por nós explorado e devastado. Isso tudo já desapareceu. Imagina, em primeiro lugar, isso tem muito pouco tempo de validade, entre aspas, de vigor de um pensamento de que o homem é o topo da cadeia alimentar. Tem muito pouco tempo em que o homem se diz isso tudo. Cada vez mais a biologia, a ecologia, cada vez mais os estudos do genoma mostram que nós somos aparentados com o mundo no qual estamos inseridos. Carl Sagan, já nos anos 60, escreveu, o cara era um físico, astrofísico, e ele escreveu: somos todos feitos de pó de estrela, ou seja, toda a matéria que compõe o universo em que hoje está, veja, nada é, tudo está, hoje está no corpo de cada um de nós, já foi matéria cósmica. Então, isso é uma visão poética que vem de um cientista em que a gente vê o casamento perfeito da mente racional com a alma, o princípio racional mental com algo um pouco mais sutil, um pouco menos catalogável, um pouco menos preso a regras e parâmetros mentais. Então, quando a gente faz essa fusão do que eu vejo, claro, a base do pensamento racional chama-se iluminismo, em que a gente põe a ênfase na luz, iluminismo, e consegue conciliar finalmente, depois de 200 e tantos anos de iluminismo, voltamos a pôr esta visão racional com aquilo que não é tão iluminado, aquilo que não é tão visível, aquilo que é um pouco mais sutil, aquilo que é um pouco mais oculto, um pouco mais intuitivo. Eu faço o casamento da mente racional com a mente irracional, do consciente com o subconsciente, e aí eu tenho o ser pleno, aquele que consegue juntar as duas coisas, que consegue juntar os dois hemisférios, ou como queiram explicar, como queiram definir. A grande sacada para a gente aqui é perceber que a espiritualidade celta
tem 2000 anos de vigor, de existência. A espiritualidade celta tem pelo menos, de resgate moderno, tem pelo menos 200 anos em que ela passa a ser vista como uma alternativa válida para o pensamento herdado da filosofia greco-romana e da espiritualidade judaico-cristã. A espiritualidade celta tem uma outra característica interessante, que é o fato dela estar plenamente associada com o mundo ocidental. Então eu não tenho a dificuldade que quase todos nós temos de entender a espiritualidade celta como algo dissociado, como alguns de nós têm, ao falar de uma cultura tão diferente como as tradições que vêm do Oriente. A espiritualidade celta ela é nativa, ela é a espiritualidade primordial da Europa ocidental, do oeste europeu. E a partir disso, então, a gente consegue estabelecer um paralelo muito próximo, não só com os ensinamentos que ela traz, mas especialmente com a nossa herança, que é um outro pilar importante do mundo celta, que é a capacidade da gente saber quem nós somos, de onde nós viemos. Olhar para o passado não pode ser jamais saudosismo, tem que ser uma busca de origem, tem que ser uma busca da compreensão de quem de fato eu sou. A espiritualidade do celta pressupõe que a ancestralidade se manifesta de 3 formas. Evidentemente, aquela mais fácil da gente entender, a de sangue, que é a que determina o nosso corpo, a cor da nossa pele, dos nossos olhos e assim por diante. Mas há também uma outra espiritualidade, uma outra ancestralidade, que é a ancestralidade cultural, que é da cultura à qual eu pertenço, do local onde eu nasci, no local onde eu me educo, onde eu recebo os valores morais e éticos, e uma terceira que a elas se soma, que é a espiritualidade, a ancestralidade espiritual, que é do caminho que eu resolvo seguir, que eu opto por seguir, que é o caminho no qual com o qual a minha alma se identifica. Então, quando eu olho para o meu corpo, para o meu sangue e identifico quem de fato eu sou, Cláudio, descendente de portugueses com índios, italianos e assim por diante, entendo que Cláudio é um subproduto da cultura paulista, brasileira, latino-americana, e a isso somo Cláudio como alguém que se interessa pelos espíritos, né, pela espiritualidade, mas especialmente aqueles que falam um idioma espiritual celta, eu consigo entender muito melhor quem eu sou. Eu não tenho crise pelo fato de, mas eu gosto da Irlanda, mas sou brasileiro. Não tem problema, eu gosto da Irlanda porque a Irlanda fala espiritualmente para mim. Eu sou brasileiro, paulistano, então eu não me identifico com outra cultura, não gosto de samba, eu realmente não gosto, me permito dizer isso. É uma característica minha. E eu faço as pazes com isso, eu não tenho a necessidade de querer ser como o outro, porque, vejam, é exatamente isso que eu estava falando agora há pouco, eu busco o meu desenvolvimento individual, que não é exclusivista, que não exclui o outro, muito ao contrário, eu aprecio no outro aquilo que eu não tenho. Eu percebo que o outro, quando me mostra algo que é diferente, eu me inspiro, e ao me inspirar, produzo algo que eu espero seja positivo ao expirar, ao devolver para o meio. Então, estas interconexões do indivíduo com a comunidade, do indivíduo com a paisagem na qual esta comunidade está inserida, do indivíduo com os tempos nos quais ele vive e especialmente do indivíduo consigo mesmo, é que vão ser o grande presente, a grande lição, a grande herança que a espiritualidade celta traz para nós. Pode-se dizer de diversas formas, isso em outras culturas, e de fato se diz, mas o bacana é que a gente tem a percepção de que todas as religiões do mundo são sotaques diferentes de um mesmo idioma, de uma mesma linguagem. E aí, quando você conhece de fato aquela espiritualidade, aquela corrente espiritual com a qual você se identifica, quando você jamais vai se sentir afetado ou ofendido ou ameaçado por uma outra cultura. Muito ao contrário, você vai abrir as portas do diálogo para essa cultura, você vai se sentir à vontade o suficiente para identificar no discurso do outro a palavra que você entende. É igual você ir para o exterior sem falar o idioma do lugar onde você está, alguma palavra em inglês ou em português mesmo você vai usar e o cara vai entender. E aí há um grande sorriso do encontro de duas almas, de espírito para espírito, capazes de trocar, de estabelecer uma moeda de troca comum entre um e o outro. Esta metáfora da palavra, né, de você usar uma palavra num outro país, é perfeita para se aplicar à espiritualidade do meu ponto de vista. Eu não gosto de rótulo, eu não gosto de ismos, eu não gosto de limitações, porque eu acho que todas elas são a mesma essência. E aí a gente propõe uma outra característica fundamental, que é o diálogo entre as diferentes correntes espirituais. O druida, como eu falei para vocês, ele era um diplomata, ele fazia
a intermediação entre uma comunidade, uma tribo e a outra, ainda que celtas. A gente sabe de druidas que agiram como diplomatas diante de Alexandre o Grande, e depois do contato do Alexandre com os druidas, Alexandre desiste de invadir a Gália. Não foi registrado que eles conversaram, mas há um acordo ali, um pacto de não agressão. Então isso mostra a estatura de indivíduos que sabem quem são, que conhecem a sua história. Evidentemente que hoje os canais diplomáticos são outros, evidentemente que hoje, entre nações, né? Evidentemente que hoje a proporção do que é uma tribo, do que é uma comunidade e um país é incomparável. Agora, é igualmente evidente que essa mesma autoridade, no melhor sentido de você saber quem você é, autoconhecimento, autoridade, te ajuda a lidar melhor com as questões no seu trabalho, te ajuda a lidar melhor com as questões num relacionamento afetivo, com a sua família, com o seu chefe, com o síndico, o zelador, o vizinho e assim por diante. Então, a ideia é que sejamos cada vez mais, através desses ensinamentos dos povos da antiguidade, sejamos cada vez mais capazes de resgatar uma visão tribal de que eu pertenço a este lugar, a este tempo, e quem está do meu lado, quem está contemporâneo, quem está na mesma paisagem, pode ser um aliado, deve ser visto como alguém com quem eu possa aprender algo, com quem eu possa, se me pedir, ensinar algo, e essa é a base do meu trabalho, que haja um grande diálogo, que haja um grande intercâmbio de espiritualidades. A minha contribuição, evidentemente, tem este viés celta, porque foi aquele com o qual, a linguagem espiritual e filosófica com a qual eu me identifiquei. Mas qualquer outra pessoa que tenha um perfeito conhecimento vai sentar e vai conversar da mesma forma. E o objetivo fundamental não é a espiritualidade em si. Toda espiritualidade é meio, ela não é fim. Ela te põe em contato com algo mais profundo. A origem da palavra religião, religare, reconectar com a comunidade, assim, consigo mesmo, com o sagrado em suas diversas emanações. Acho que dá para dar uma ideia mais ou menos clara do que a gente tem a ganhar com a espiritualidade celta. Agradeço muitíssimo ao Samuel pelo espaço e a oportunidade de estar aqui falando. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, entre em contato. A gente responde perguntas com todo o prazer e toda a honra. Agradeço muito mais uma vez a atenção de vocês e até uma próxima oportunidade. Obrigadíssimo. Gostou da palestra? Se você chegou até aqui, provavelmente sim. Sou Samuel Souza de Paula, idealizador do Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet, e autor do livro Práticas Bioxamânicas, Despertar das Capacidades Interiores. E é uma alegria saber que está prestigiando este evento, onde grandes condutores xamânicos compartilham as melhores práticas para o reconhecimento do seu poder pessoal, manter melhores relacionamentos, desenvolver sua espiritualidade e ampliar sua consciência com dicas, jornadas, segredos e um conteúdo imperdível. Deseja apoiar e se beneficiar ainda mais com esse projeto? Acesse ao site xamansconnect.com.br e informe-se que as melhores energias cheguem até você. Arro, Mantaku Yoyasi, por todas as nossas relações.